Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes, hoje para dar continuidade ao vídeo da semana passada. Se você não conferiu ainda o vídeo da semana passada, dá uma conferida antes de ver esse daqui. A gente mostrou todos os modificadores que a gente tem aqui e falou brevemente sobre eles. Mas agora, nessa sequência de vídeo, a gente vai se aprofundar mais em cada um, explicar o porquê que a gente usa cada modificador e mostrar a diferença entre eles. A gente passou 3 dias aqui testando, medindo, fazendo tabela. Temos um material muito rico que dificilmente você encontra de graça aqui no YouTube. Normalmente faz parte de um curso pago, um curso de direção de fotografia, e a gente está trazendo isso gratuitamente aqui para o canal. Então, se você curtiu, compartilha nas redes sociais, deixa suas palavras de incentivo aqui, suas dúvidas, suas perguntas. Eu leio todos e respondo pessoalmente, um a um. Lá nas mídias sociais é só me marcar também no Instagram, no Facebook, que eu dou uma conferida sempre que marcam ou a Foco Filmes ou o meu Instagram pessoal. Os links estão aqui na descrição. A gente fez 2 testes diferentes. O primeiro, a gente colocou o refletor a 3 metros da parede e eu fiz uma medição de perda de luz do centro para a lateral. Eu medi exatamente no centro, a meio metro, a 1 metro, a 1,5 metro e a 2 metros do centro, para a gente entender quanto que a gente perde de luz, e já a gente vai saber o porquê que essa informação é tão importante. E o segundo teste é a resposta dela no rosto da pessoa. Eu coloquei o tripé a 2,5 metros de distância de mim, a um ângulo de 45 graus na horizontal e 45 graus também na vertical. Eu coloquei todos os modificadores ali, fui trocando, e a gente vai ver como é que cada um se comporta no rosto, porque no final do dia é isso que a gente mais faz, né? Gravar pessoas, e a gente tem que deixar as pessoas bonitas e saber o que o modificador vai fazer, não só na pessoa, mas também no nosso cenário, no fundo que a gente está gravando. Quando a gente tem essas informações em mãos, fica muito mais fácil a gente sair para um trabalho confiante. Eu, por exemplo, presto consultoria, hoje muito mais remotamente do que presencialmente. Então eu preciso entender exatamente o que o refletor vai entregar naquela situação. O refletor com softbox entrega uma coisa, com um refletor parabólico na frente entrega outra, com um Fresnel entrega outra. Então você ou eu, qualquer um que tem um job amanhã ou na semana que vem, e a gente entende o que a gente vai fazer lá, então que tipo de luz a gente precisa. Cada modificador entrega um tipo de luz, então a gente vai saber qual modificador levar para cada trabalho que a gente vai executar. Um trabalho que exige mais contraste é um modificador, um trabalho que é uma luz mais flat, uma luz mais por igual, é outro tipo de modificador. O que você vai fazer com o cenário, com o fundo, tudo isso influencia na sua decisão de qual modificador levar, qual modificador alugar ou comprar para o seu kit. Então vamos ao primeiro teste, é o refletor aberto, sem nenhum modificador, o LED aí exposto. Eu estou usando um Aperture 300D Mark II e ele está a 3 metros da parede. Eu vou fazer a medida ali no centro e vou considerar que essa medida está correta, zero, né? Exposição zerada. A meio metro ele está perdendo 0,1 stops, a 1 metro ele está perdendo 0,4 stops, a 1,5 metro 0,8 e a 2 metros ele está perdendo 1,1 stops, que é menos da metade da luz. Se você não sabe o que é um stop, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando exatamente o que é isso, que é uma unidade de medida, e é dessa forma que a gente se comunica no set. Então, se o diretor de fotografia fala para quem está, o gaffer ou para quem está na câmera, que ele precisa de um stop a mais, a gente sabe que ele precisa do dobro da luz. Então, um stop a mais é o dobro da luz, um a menos é a metade da intensidade de luz, né? 2 stops é o dobro do dobro, então 4 vezes mais ou 4 vezes menos. 3 stops, o dobro do dobro do dobro, então 8 vezes, depois 16 vezes. Então cada stop que você vai perdendo é muito menos intensidade de luz que você tem ali naquele ponto que eu estou medindo, distante do centro. Então, quando eu falo que eu tenho 1,1 stops a menos a 2 metros de distância do centro, eu quero dizer que no centro tem o dobro, aproximadamente, da intensidade de luz do que a 2 metros. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, que o refletor estando aqui e o centro está bem na frente, né, é a menor distância que a luz percorre. Para chegar na lateral, ela percorre um pouquinho mais, então a gente já perde aí. E, obviamente, também dependendo do modificador que a gente coloca na frente do refletor, essa perda vai ser maior ou menor. E por que é tão importante a gente saber isso? Por exemplo, você vai iluminar um fundo, seja ele chroma key ou um fundo branco, um fundo que precisa ser iluminado por igual, um cenário que precisa ser iluminado por igual. A gente sabe que o refletor vai ter uma saída de luz a tantos graus, e eu sei que no centro eu tenho exposição zero
e aqui na esquerda, no limite dele, eu tenho menos um stop, que foi o caso desse exemplo aí primeiro. Então, se eu tenho a metade da quantidade de luz aqui no canto, eu sei que eu vou ter que botar um outro refletor aqui, eu vou sobrepor uma parte dessa luz do refletor da direita com o refletor da esquerda, e quando eu dobro a quantidade de luz, já que eu sobrepus duas quantidades iguais, eu dobrei a intensidade naquela parte. Então eu tenho um stop a mais, que é exatamente um stop a mais que eu tenho do centro do refletor. Então eu vou igualar o que eu tenho no centro com o que eu tenho na lateral, somando duas laterais de dois refletores diferentes. Isso aí é só um exemplo da importância de ter essa informação em mãos. A gente fez uma tabela aqui, no último vídeo a gente vai botar na descrição um link para você fazer o download dessa tabela com todas as medidas. Agora a gente vai para o segundo teste, que é o refletor me iluminando. Perceba que como é uma fonte pequena, a gente só tem um LED ali exposto no refletor, a gente tem um resultado de uma luz dura, com uma sombra bem marcada, uma linha bem definida. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre luz dura, luz difusa e luz suave. Vale muito conferir se você não sabe a diferença ainda. Agora a gente vai ver o oposto da luz dura com o maior modificador que a gente tem aqui na produtora, que é um Octasoft da Maco de 1,5 m de largura. Um Octasoft ou um Octabox. A gente não vê aquela linha marcando a sombra, é uma sombra que vai se formando com um degradê. Então a gente tem a sombra, continua tendo a sombra, mas ela é formada com um degradê, ela não está tão definida ali, principalmente nas bordas. Se a gente tivesse um estúdio totalmente preto aqui, se a gente tivesse com fundo preto, a gente veria um contraste maior no meu rosto, mas como o estúdio é branco, acaba voltando um pouquinho de luz. Mas você perceba que o Octasoft ele abraça mais, a luz abraça o rosto, então o rosto é mais iluminado, a gente perde aquele contraste forte que a gente tinha com a luz dura. Agora vamos dar uma olhada no teste de intensidade, o teste que eu botei ele virado para a parede. No centro a gente considera 0, a meio metro 0,1, a 1 metro 0,6, a 1,5 m a gente perde 1 stop e a 2 metros a gente perde 1,5 stops, 1 stop e meio. Perceba que mesmo sendo uma fonte grande, né, uma fonte de luz de 1,5 m de largura, ele perdeu mais nas laterais do que o refletor aberto. Antes de falar sobre isso, eu vou botar outro modificador aqui para a gente comparar o Octasoft com uma outra luz suave, que é o Light Dome 2 da Aputure. O Light Dome 2 tem 90 centímetros de diâmetro, tá? Então é um pouco menor do que o Octasoft. Então vamos dar uma olhada no teste de intensidade primeiro. Ele me dá menos 0,1 a 50 centímetros, menos 0,5 a 1 metro, menos 0,9 a 1,5 m e menos 1,1 a 2 metros. A gente percebe aí que o Light Dome, apesar de ser menor, me deu uma luz mais homogênea. Ele não perdeu tanto nas laterais quanto o Octasoft. O Octasoft concentrou mais a luz no meio e perdeu mais nas laterais. Isso não é nem bom nem ruim, depende do que você vai usar, aonde você vai usar aquele modificador, por que você está usando aquele modificador. E a razão disso são várias, assim, depende do difusor que você está usando na frente, se ele é mais grosso ou mais fino, se tem uma difusão ou duas difusões. Às vezes dentro do softbox, os melhores softbox, tem dupla difusão. O Octa e o Dome tem dupla difusão. Você bota um difusor menor por dentro, onde a gente não vê, você não vai ver na foto, no vídeo, e o externo é aquele que a gente vê. Então a luz é filtrada, né, é difusa por dois difusores diferentes. Então a gente tem uma luz mais suave na saída. Às vezes se você põe só um, você tem uma luz ao mesmo tempo suave e direta, né, e dura, porque ele sai um pouquinho direto, então ele te dá um pouquinho das características da luz dura, porque você tem um difusor fino na frente, então a luz atravessa mesmo dura, e ao mesmo tempo difusa e suave, porque um pouco da luz está se difundindo, está ficando suave na fonte maior que você está colocando na frente do refletor. Olhando aí o resultado do Light Dome no meu rosto, a gente percebe que é uma luz suave, mas não é tão suave quanto o Octasoft. Isso porque quanto maior a fonte de luz, mais suave ela é. Lembrando aqui que eu não movi o refletor, o tripé e o refletor estão no mesmo lugar, na mesma distância. E esse tamanho de fonte de luz é proporcional ao sujeito, ao objeto que você está gravando. Como eu não mexi no refletor, ele está da mesma distância, o Octa é maior, então ele vai ter uma fonte maior.
Mas eu poderia sim usar uma fonte de luz menor, fisicamente menor, mas aproximar essa fonte de luz mais do meu rosto. Então eu faço um plano um pouquinho mais fechado e coloco a fonte de luz logo fora do quadro. Ela vai ficar maior em relação ao meu rosto. E às vezes você, com uma fonte fisicamente menor, aproximando ela do refletor, você vai ter uma luz mais suave do que uma fonte de luz grande afastada, porque proporcionalmente ela vai estar menor do que a pequena que está próxima de mim. Agora a gente vai falar do bandor ou bandor, esse acessório que é muito utilizado, a gente sempre leva para todas as externas que a gente faz, tem vários aqui no estúdio, e ele serve para recortar a luz com as bandeiras. A gente tira um pouco de luz da onde a gente não quer e às vezes a gente faz um desenho de luz fechando mais as bandeiras e fazendo um desenho de luz no cenário, onde a gente quiser. Então a principal função é essa de recorte, eu uso muito no contra-luz, tá? Às vezes, hoje mesmo eu estou com um Fresnel aqui de contra-luz, eu não quero que aquele Fresnel ali incida na lente da câmera, porque ela vai me dar um flare que eu não quero. Então eu vou lá com a bandeira, tiro só da lente da câmera e deixo, continua ela batendo aqui na minha cabeça, mas ela não bate mais na lente da câmera e eu evito então o flare. O bandor, ele funciona bem com luz dura. Então ele funciona bem num Fresnel, que tem uma luz dura, nos refletores abertos da Apto ele funciona muito bem, ele dá um recorte muito bonito, mas não adianta você colocar um bandor, até vem aí uns painéis de LED grande assim, com bandor. Tem uma pequena função lá de recortar um pouco a luz, mas você não vai ter um desenho de um recorte perfeito como o usado em conjunto com luz dura, né? Uma fonte de luz pequena. A gente também pode transformar uma luz dura numa luz suave com um bandor. A gente prende aqui, ó, um difusor de papel com um pregador mesmo, rapidinho a gente prende. Então a gente transforma aquela luz dura pequenininha que está saindo daqui para uma luz suave, maior, né, e difusa, prendendo um difusor rapidamente na frente do bandor. Dá uma olhadinha aí do bandor com o difusor na frente. É uma luz um pouquinho mais suave, né, com o difusor de papel. Nem tanto, porque o refletor ainda continua longe de mim, então ele está proporcionalmente pequeno em relação ao meu rosto, mas é um pouco mais suave do que o refletor puro, sem nada. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento é no tipo de reflexão que ele dá. Quando eu tenho uma luz dura, o reflexo na pele, principalmente nas partes mais oleosas, né, que brilham mais, ficam mais acentuados. Quando você bota um difusor na frente, isso muda um pouco. É sutil a mudança, mas você tem menos reflexo, esse reflexo direto do brilho do rosto. Agora eu vou tirar o difusor do bandor e vou usar uma das abinhas para cortar a luz que está batendo lá na parede branca do estúdio. Olha só como é que eu tenho total controle agora. Eu transformei aquele fundo branco num fundo preto. Isso só com o bandor. Então eu tenho total controle para desenhar uma outra luz no fundo, para colocar uma cor. Se eu tivesse num cenário, por exemplo, eu me iluminaria com uma fonte de luz, cortaria essa fonte lá do fundo com um bandor ou com algum outro acessório, iluminaria o fundo, o cenário, com outras fontes de luz. Eu desenharia a luz do cenário de acordo com o meu interesse, e não porque eu tenho uma luz batendo lá indesejada no fundo. Então a gente tem que controlar a luz justamente para isso, para a gente desenhar a luz do nosso set de acordo com a sua necessidade, com o que o filme está pedindo. Aproveitando que a gente está falando de controle de luz, de bandor, de difusor, eu vou falar também das telas. Eu mostrei as telas, né, do vídeo anterior e falei que elas servem para tirar a intensidade de luz sem mudar a qualidade de luz. A gente tem tela assim metalizada e tem tela também de tecido, tá? Elas servem para a mesma função. Essa daqui a gente bota direto lá na frente do Fresnel da Arri, por exemplo, e ele tira a intensidade sem mudar a característica da luz. Dá uma olhada aí nesse exemplo. Quando eu faço um desenho ali no fundo com um bandor e coloco um difusor na frente, ele come um pouquinho da intensidade de luz, mas ele também muda a característica da luz. Eu deixo de ter uma luz dura para ter uma luz difusa. E agora quando eu coloco a tela, eu continuo com a luz dura, ela só está menos intensa. Tá? Então é muito importante a gente saber quando usar uma tela e quando usar um difusor. Normalmente as telas, né, as grades vêm com duas cores, vermelha que corta um stop de luz e verde que corta meio stop. O vídeo já está ficando longo, eu vou deixar o próximo teste para os outros vídeos que vêm por aí. Lembrando que a gente botou um esforço muito grande aqui, então compartilha, comenta, mostre para os seus amigos e fica aqui que no último vídeo você vai poder fazer o download da tabela com todos os números que eu estou falando aqui durante toda essa série. Um grande abraço e até semana que vem.